Olá! Hoje a nossa conversa vai ser um pouco diferente. Nós não vamos apenas revisar as diretrizes sobre a doença renal diabética, não. Vamos tratar esse tema como uma verdadeira cena de crime. Um mistério clínico, sabe? Cheio de pistas falsas, suspeitos que aparecem do nada e, claro, uma reviravolta chocante no final. Preparados para essa investigação? Então, vamos começar. Para uma plateia de especialistas, a doença renal diabética pode parecer um caso encerrado, um inimigo que a gente já conhece bem. Mas, e se eu disser que esse inimigo tem disfarces que a gente nunca imaginou? Pois é, os dados mais recentes e as novas diretrizes estão mostrando que essa história é muito mais complexa e, surpreendentemente, cheia de reviravoltas. Todo bom mistério, claro, começa com a versão oficial da história, não é mesmo? No nosso caso, é aquele entendimento clássico da doença renal diabética, a DRD, que todos nós aprendemos na faculdade. Essa é a história que sempre nos contaram. E aqui está o nosso suspeito principal, o fenótipo clássico, aquele descrito na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. A história parece bem simples. Primeiro, o rim começa a vazar uma proteína, a albumina, lá na urina. Depois, a capacidade do rim de filtrar o sangue, a nossa famosa taxa de filtração glomerular estimada, ou TFG, começa a cair. Um roteiro que parece super direto, certo? E a narrativa clássica nos diz exatamente isso. O caminho é linear, é previsível. Primeiro, acende o sinal de alerta, a albumina na urina. Depois, como um relógio, a função renal começa a se deteriorar. Parece um vilão com um método bem claro e consistente. Ou pelo menos, era o que a gente pensava. E para rastrear esse vilão, a gente usa o nosso mapa de risco, a tabela do CADIGO, das Diretrizes Globais de Doença Renal. Ela é super conhecida. Ela combina a TFG, que mede a função renal, com a albuminúria, que é a quantidade de proteína na urina. É a nossa principal ferramenta de vigilância, a base de todo o plano de ação. Simples, né? Mas, como em toda boa história de detetive, é aqui que a trama começa a se complicar. Aquilo que parecia ser simples de linear, de repente, não é mais. O nosso suspeito principal começa a agir de umas formas, digamos, inesperadas. E a resposta, como a prática clínica já nos mostrava, e as diretrizes agora confirmam, é um sonoro não. A progressão da DRD está muito longe de ser um caminho único e previsível. A verdade é que essa história tem muito mais personagens do que a gente imaginava. E aqui estão eles, os novos personagens nesse drama. Olha só, alguns pacientes com o tratamento certo desafiam tudo e mostram uma regressão da albuminúria. Outros têm um declínio super rápido da função renal, mesmo sem muita albumina. E tem também o mais misterioso de todos, a DRD não albuminúrica, onde o rim vai se deteriorando em silêncio. Ou seja, o nosso vilão tem múltiplos disfarces. E agora vem a segunda reviravolta. E se os heróis da nossa história, os tratamentos em que a gente confia para combater a doença, estivessem, paradoxalmente, nos enganando? E se eles estivessem criando pistas falsas que nos levam exatamente para a direção errada? O ponto crucial é este aqui. Tanto os inibidores de SGLT2 quanto os bloqueadores do sistema renina-angiotensina, que são as melhores armas que a gente tem, causam uma pequena queda inicial na TFG. Mas isso não é um dano. Muito pelo contrário, é um mecanismo de proteção funcionando. Eles reduzem a pressão dentro do glomérulo. Só que para o clínico desavisado, isso pode parecer uma piora da doença, levando àquela decisão trágica de suspender um tratamento que, na verdade, salva vidas. E a diretriz da SBD é super explícita sobre a gravidade desse erro. Suspender essas medicações por causa de uma queda isolada da TFG está associado a um risco maior de mortalidade e de hospitalizações. É um alerta muito claro. Não vamos confundir o mocinho com o bandido. E agora, chegamos à maior reviravolta da nossa investigação. E se a própria cena do crime, os exames de laboratório em que tanto confiamos, tivesse sido adulterada desde o começo? Essa é a pergunta que pode mudar absolutamente tudo. A evidência que guia as nossas decisões pode não ser bem o que parece. A gente está prestes a descobrir que existem impostores e artefatos que criam uma completa ilusão de piora da função renal, tudo dentro de um tubo de ensaio. Olha só isso. Vários medicamentos que a gente usa no dia a dia, como espironolactona ou o antibiótico trimetoprima, competem com a creatinina lá nos túbulos renais.
Eles não danificam o rim, mas eles basicamente criam um engarrafamento, bloqueando a saída da creatinina e fazendo o nível dela no sangue subir. O resultado? Uma falsa impressão de piora da função renal. É um alarme falso, que pode levar a decisões clínicas reais e perigosamente equivocadas. E a ilusão fica ainda mais profunda. Aqui, a interferência não acontece no corpo do paciente, mas sim diretamente no tubo de ensaio. Remédios como algumas cefalosporinas ou até doses altas de vitamina C podem reagir quimicamente no teste de Jaffe, que é o método mais comum para medir creatinina e gerar um número falsamente alto. O rim está ótimo, mas o resultado do laboratório diz o contrário. E para completar esse quadro de ilusões, até a proteinúria, a nossa outra pista fundamental, pode ser uma miragem. Fármacos como penicilinas e ranitidina podem causar um resultado falso positivo nos testes de fita reagente. A pista que nos levaria a iniciar uma investigação ou intensificar um tratamento pode ser, na verdade, só uma ilusão do laboratório. Então, diante de tantos fenótipos complexos, paradoxos de tratamento e ilusões laboratoriais, qual é a solução? A resposta é que o nosso papel como clínicos precisa evoluir. Nós não somos mais apenas seguidores de protocolos. Nós precisamos nos tornar verdadeiros detetives clínicos. E a diretriz da SBD nos entrega o kit de investigação. Estes são os sinais de alerta, as pistas que nos dizem para olhar além do suspeito óbvio da DRD. Quando uma dessas pistas aparece, é hora de considerar outros culpados, outras nefropatias que podem estar em jogo. É o momento de aprofundar a investigação, talvez até com uma biópsia renal, para desvendar o verdadeiro criminoso. E aqui a gente encerra nossa investigação com uma pergunta para reflexão. Da próxima vez que um exame de creatinina vier alterado, é preciso lembrar deste mistério, investigar além do óbvio. Foi a doença? Foi o tratamento? Ou foi uma ilusão? A verdade, como todo bom detetive sabe, está sempre nos detalhes.